Quero Surya Kalu Delevo Santa Roshia de Keteva Surama Suro Contaramas Romantu Sarabadamas Combia Sebada Canterima Santa Oramara Masharamada Suro Santa Risurikiri Tikiri Sankamantu Sarabadamas Niyandara Mashira Namara Mashira Masai Kirosini Kumanato Santo do Santo Shamana Uri Mashura Contra Masai Canto e Santerevo Santo. Boa tarde na presença de Deus. Que você vença hoje, amanhã e sempre. No poderoso nome de Jesus. Estou abrindo essa live bônus. Glória a Deus. Especialmente para todos que estão acompanhando todos estes dias. No nome de Jesus que nós viemos aqui, abrimos a câmera, deixamos o Pai falar, o Pai revelar, o Pai trazer a sua voz a nós, manifestar a sua presença, a sua palavra e o seu poder a nós no nome de Jesus. Ontem nós encerramos um tempo muito precioso, tempo de curar, onde 7 esferas ou camadas de nossas almas veio sendo tratada, veio sendo curada, veio sendo liberta, veio sendo impactada pela presença, palavra e poder do Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. E que tempo maravilhoso. Todo o tempo que nós passamos, o tempo de curar, nos trouxe até hoje, nos trouxe até este exato momento, exatamente, porque hoje às 18 horas nós iniciaremos, nós entraremos, poderemos entrar, né? Não significa porque abriu a oportunidade nós já estamos dentro dela. Não, se abre a oportunidade e aqueles que entendem, aqueles que estão atentos, aqueles que estão ouvindo que o Espírito Santo de Deus está a anunciar, estes entram, decidem entrar ou não, decidem usufruir ou não. Hoje, a partir das 18 horas, abre-se um portal espiritual que tem a duração de algumas horas, no nome de Jesus, mais de 24 horas, certo? E esta celebração é uma celebração ao Senhor, chamada no hebraico de Shavuot, já venho anunciando já algumas semanas. Em português é Pentecostes, é a festa de Pentecostes, ok? E esta festa marca a entrada na colheita espiritual, a entrada na promessa do Pai, a entrada no poder do Pai, a entrada na esfera de ouvir com clareza a voz do Pai. Há uma frase do apóstolo Agnaldo Silva que diz o seguinte: quem ouve, colhe, e quem discerne, sobe. Quem ouve, colhe, quem discerne, sobe. Então aqueles que entrarem nesta nova movimentação dos céus, estes poderão ouvir a Deus. Estes poderão usufruir, colher de tudo aquilo que Ele está a liberar, né? A colheita espiritual. Estes poderão discernir a vontade de Deus, se posicionarem e poderão subir em autoridade, né? Subir em graça de Deus, em favor de Deus, para realizar a perfeita vontade do Senhor. Então, Pentecostes é uma oportunidade maravilhosa. Essa festa é uma oportunidade extraordinária para o povo de Deus, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Eu não quero entrar na questão se é judaísmo ou se não é. Não, eu já venho falando já há anos sobre estes princípios, sobre os princípios das festas bíblicas,
certo? Que são oportunidades que o Senhor dá à sua igreja, dá ao seu povo, aqueles que estão ouvindo a vontade de Deus revelada pelo seu Espírito através da palavra, certo? As oportunidades que o Senhor vai nos dando, como Ele vai nos conduzindo, no decorrer das estações, das temporadas, como nós, ao entrarmos nesta movimentação, neste fluxo, nós somos conduzidos à perfeita vontade do Senhor. Então hoje, 18 horas, inicia-se Pentecostes no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós aqui da família Ping Church, nós observamos os princípios das festas bíblicas. Há algumas ações que nós devemos tomar. Dentre elas, a preparação. Nós tivemos aí 49 dias, 50 dias. Shalom, shalom, profetiza. Uma boa tarde na presença de Deus. Que Deus abençoe grandemente hoje, amanhã e sempre no poderoso nome de Jesus. Especialmente nesta celebração maravilhosa ao Senhor, chamada Pentecostes, no nome de Jesus. Um abraço a ti e a toda a sua casa. Glória a Deus. Então veja que maravilhoso. Todo este tempo, ele foi proposital. Ok, só um instantinho. Glória a Deus. Todo esse tempo foi proposital, de preparo, foi para nos preparar para este dia, para este momento, no nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Estou a gravar essa live para lhe trazer algumas direções, no nome de Jesus, lhe abrir algumas revelações da parte do Senhor, certo? Porque esta noite é uma noite de encontro. Sim, é uma noite de encontro. E olha que interessante. O Pai, Ele quer que todos tenham este encontro com Ele. Não apenas os curados, os libertos, não apenas os posicionados. Ele quer encontrar, mas Ele quer encontrar todos quanto estão a entender, estão a receber o seu convite. Nós experimentaremos nessa noite de uma visitação sem igual. Exatamente. Assim como ocorreu em Êxodo capítulo 19, em Atos capítulo 2, anualmente o Senhor vem visitando o seu povo. É um marco atemporal. É um marco que perdura e perdurará, ok? Até o último dia estabelecido pelo Senhor. Lá em Êxodo capítulo 19, a partir do versículo 1, fala acerca da instituição desta celebração ao Senhor, desta visitação maravilhosa. Veja o que está escrito. No terceiro mês, quando os filhos de Israel haviam saído da terra do Egito, no mesmo dia entraram no deserto do Sinai, porque haviam partido de Refidim e chegaram ao deserto do Sinai, e tinham acampado no deserto. E ali Israel acampou diante do monte. E Moisés subiu a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim dirás à casa de Jacó, e falarás aos filhos de Israel: Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora, portanto, ouçam-me. Agora, portanto, se realmente obedeceres a minha voz, e guardares o meu pacto, ou seja, a minha aliança, então sereis o meu tesouro peculiar, acima de todos os povos, porque toda a terra é minha. Verso 6, e último por hora. E sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Meu Deus do céu, glória a Deus, glória a Deus. Olha que interessante, olha que tremendo, que revelação sobrenatural, extraordinária, profunda, pontual, e para este tempo, especialmente para este dia. Deus tira o povo de Israel da escravidão do Egito. Deus conduz Israel
por uma peregrinação, ok? Que dura 50 dias, 49 e 50 dias. Deus, neste período, tira o Egito de dentro de Israel. Deus cura as feridas de Israel. Deus purifica Israel dos traumas. Deus começa a se revelar a Israel como o Senhor dos exércitos, dá vitória a Israel. Um povo que não era um povo de guerra vence um povo muito bem preparado, os amalequitas, né? o povo de Amaleque, certo? De uma forma sobrenatural, através da intercessão do profeta, através do posicionamento do aprendiz, do servo do profeta, isto é, Josué. Deus dá descanso em Refidim, Deus dá abundância, Deus libera pão para eles comerem, alimenta eles, Deus sacia a sede deles, faz fluir água da rocha. O Senhor transforma uma água amarga em uma água boa, potável, boa para beber. Glória a Deus. O Senhor revela a sua glória. De dia uma coluna de nuvem, à noite uma coluna de fogo. O Senhor faz as vestes não se desgastarem, os sapatos não rasgarem, não furarem. Livra eles durante essa trajetória, todos estes dias. Eles estavam no terceiro mês após a saída do Egito, retirada deles do Egito. Eles saíram no mês de Abibe ou Nisan, e agora eles se encontravam no mês de Sivan. Olha que coisa. Falando, convertendo para o calendário conhecido, nosso calendário gregoriano, calendário usado do Brasil, saíram no mês de abril e agora se encontravam no mês de junho. Olha que interessante. Deus havia realizado todas estas coisas. Deus estava desejoso de transicioná-los. Deus estava sedento. Deus estava desejoso de transicioná-los. O mês de Sivan é um mês de transição. É uma oportunidade de sair do deserto e entrar. A oportunidade de entrar nas promessas do Senhor. Oportunidade de entrar na esfera em que o Senhor está. Deus é um espírito. Então eles iriam sair. Oh Jesus, deixa eu colocar nesse termo, Pai, eu posso? Eles iriam sair da carne e eles iriam entrar no espírito. Eles iriam sair da carne e iam entrar em espírito. Entender a carne como alma. Eles iam sair da mentalidade, das emoções e das vontades naturais e iriam entrar na esfera espiritual, na mentalidade, vontade, desejos, sentimentos e desejos espirituais. Eles iriam desfrutar de uma dimensão maior do que eles estavam experimentando. Eles iam ser transicionados. Eles iriam ser empurrados para dentro da realidade do reino. Da realidade do reino, do céu, do reino espiritual divino. O Senhor vem preparando eles para este momento. Aqui era o ápice. Pentecostes seria o ápice. Meu Deus do céu. Eles iriam desfrutar do que Moisés já estava a desfrutar. Moisés não andava guiado pelas suas vontades, pelos seus desejos, pelos seus pensamentos. Moisés, ele era guiado completamente por Deus. Moisés estava numa esfera superior a todos os demais do povo. E Deus queria trazer ou levar o povo para essa mesma esfera, para que o povo inteiro desfrutasse do que Moisés estava a desfrutar. Estamos entendendo? Deus desceu ao monte
Deus chamou Moisés do monte Sinai, do alto do monte, e disse, assim, Moisés, você dirá à casa de Jacó, ou seja, ao meu povo Israel, aos filhos de Israel, olha só, eu fiz com que vocês saíssem do Egito, eu carreguei vocês sobre asas de águia, eu vos trouxe a mim, eu realizei tudo isso. Eu vos preparei, eu vos carreguei pelo deserto, eu vos conduzi pelo deserto. Meu Deus do céu, que maravilhoso. Agora, nós chegamos neste ponto. Olha só o que Deus disse através de Moisés para que este anunciasse ao povo. Agora, se realmente obedecerem a minha voz, obedecerem o quê? A minha voz, e guardares o meu pacto, a minha aliança. O que Deus estava requerendo do povo? Para que houvesse essa transição. Que o povo abrisse os ouvidos espirituais. Que o povo permitisse essa transição, permitisse essa ativação no espírito. Para que eles pudessem ouvir a Deus. Não era somente para Moisés continuar ouvindo a Deus. Deus queria falar não apenas com Moisés. Deus queria falar com todo o povo. Deus queria falar com todo o povo. Deus não queria ter uma aliança apenas com Moisés. Deus queria ter aliança com todo o povo. Essas duas coisas o Senhor estava requerendo. A ativação do espírito do povo. De todos do povo. E a obediência do povo ao Senhor por meio da aliança. Olha o que Deus queria fazer com o povo. No que Deus queria tornar esse povo. Então sereis o meu tesouro peculiar, acima de todos os povos. O Senhor queria o quê? Elevar a nação de Israel acima de todas as nações. Queria fazer desta nação uma nação diferenciada, um povo, uma herança peculiar, particular, separada só para Ele. Deus queria casar com este povo, glória a Deus. Deus queria casar com este povo, glória a Deus. Porque toda a terra é minha, e sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Deus queria separar, ungir toda esta nação, fazer desta nação uma nação real, um reino sacerdotal. Que coisa maravilhosa, que coisa sobrenatural. Deus queria promover, transicionar todo este povo. E a história você conhece, a história continua, não é? No capítulo 20, todo o restante do verso 19, capítulo 20, capítulo 21, capítulo 22, 23, certo? 24, 25, 26, 27, 28, 29, coisa linda, 30, 31. E ali no capítulo 32, a partir do verso 1, a história eu creio que você conhece. O povo não quis. O povo não quis transicionar. O povo quis ficar acomodado. O povo quis ficar do jeito que estava. Oh, Senhor. O povo quis terceirizar o relacionamento com Deus. Não, Moisés, sobe tu, fala com Deus, depois traz o que Deus falou a nós. Né? O povo ficou com medo de Deus. O povo teve medo do Senhor. Quantas pessoas têm medo de Deus? Não estou falando de temor. Temor vai mais do que ter medo. Temor é reverência. Temor é atribuir valor, importância. Temor é reconhecimento. Ok? Eu estou falando de medo. Eles tiveram medo de Deus. Por quê? Porque quando a glória de Deus foi manifesta no cume do Monte Sinai, houve fogo. Eles viram e ouviram fogo. Eles não apenas ouviram, eles viram e ouviram fogo. Som
de trombeta, né? Muitas trombetas, trovões, relâmpagos. Que coisa extraordinária! Deus desceu para fazer uma aliança com o seu povo, mas não quiseram. Então só Moisés subiu, ok? E ali ele permaneceu 40 dias, 40 noites, imerso na glória de Deus. Imerso. Deus queria que todo o povo subisse o monte. Se você ler com atenção, você vai perceber que Deus queria que todos subissem. Deus queria uma aliança com todos. Mas estes não quiseram. Deus estava a entregar leis, estatutos, preceitos, direções. Deus estava a compartilhar dos seus sonhos com Moisés para que este compartilhasse com o povo. Enquanto Deus estava a fazer isso, devido à demora para o povo, porque para Deus é um dia como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Ali já haviam se passado ao pé do monte, lá embaixo, 40 dias, 40 noites. Né? Fora os 7 dias que Moisés teve que esperar para entrar na presença. Então 47 dias no tempo natural. Agora, na glória de Deus, haviam se passado horas, poucas horas. Olha que interessante. Olha que interessante. Estamos a entender? E o povo se corrompeu. Escute. Quem não ouve Deus, quem não faz aliança com Deus, se corrompe. Preste atenção. Esta oportunidade que Deus abre a toda a sua igreja, todo o seu povo, todos os lugares, a partir das 18 horas de hoje, nesta celebração, que é mais do que uma celebração histórica, ok? É uma celebração bíblica que possui princípios bíblicos. A paz, minha amada. Deus te abençoe, que venças hoje, amanhã e sempre no poderoso nome de Jesus. Deus está a trazer esta oportunidade a todos. E aqueles que não agarram essa oportunidade, que não pegam esta oportunidade, infelizmente não usufruirão de tudo aquilo que Deus está a liberar nesse tempo. Por quê? Porque o que Deus quer dar são para os aliançados. Deus é Deus de aliança. Mas eu já tenho uma aliança com Deus por meio de Cristo. Glória a Deus. Agora você está andando nos passos de Cristo. Porque o que vai definir se nós permanecemos nesta aliança é caminhar nos passos do Senhor. É caminhar segundo a palavra do Senhor. Tanto que em Pentecostes Deus entregou ao seu povo a palavra. Entregou a Torá. Entregou a lei. A lei escrita, a lei oral. Deus ditou a Moisés a revelação da lei, a lei. Estamos compreendendo? E a lei é Cristo. A palavra é Cristo. Jesus, o verbo, a palavra que se fez carne. Então o que define se nós permanecemos na aliança, se nós estamos seguindo, se nós estamos caminhando, ouvindo e obedecendo, ouvindo, guardando, realizando o que está escrito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória, amém? São para os aliançados, são para os que permanecem. Nós temos que sair deste engano, dizer assim, Jesus já fez tudo por mim, Jesus já fez tudo por nós. Ei, o Senhor, Ele abriu um novo e vivo caminho, ok? E nós entramos e nós devemos andar, devemos percorrer. Lá em Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 4, como Jesus, por meio do seu sangue, preparou para o seu Deus e Pai uma nação, um reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai. O mesmo texto aqui de Êxodo 19, lá em Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 4. Olha que coisa linda. A vontade de Deus não mudou. A vontade de Deus não mudou. O que ocorreu aqui em em Êxodo 19, em Atos capítulo 2, novamente foi manifesto. Ok? Preparem-se para uma visitação sobrenatural da parte do Senhor. O Senhor, ele vai julgar o seu povo. Pentecostes fala também de julgamento.
esta é uma noite de julgamento. Deus vai julgar. Deus vai julgar o que nós temos feito com o que Ele nos deu. O que nós temos feito com a aliança que fizemos com Ele por meio de Cristo. O que nós temos feito? Estamos realizando o seu propósito. Estamos atendendo ao seu chamado. Qual é o propósito, apóstolo? Lá em Romanos capítulo 8, fala qual é o propósito. O propósito é morrer para que viva Cristo. Nós estamos cumprindo o propósito. Nós morremos para que Cristo se revele em nós. Nós tomamos a nossa cruz e de fato estamos seguindo, caminhando nos passos de Cristo, negando o nosso eu a cada dia, para viver a vontade do Senhor. Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que hoje vivo, viva pela fé no Filho de Deus que me amou, que se entregou em meu lugar. Nós estamos a viver a vida de Cristo ou nós estamos vivendo a nossa própria vida? Nós consideramos por perca todas as coisas para viver Cristo e sermos achados nele, ou temos Cristo como um acessório nas nossas vidas, né? Como um pé de coelho, que nós carregamos para lá e para cá, dizendo: eu tenho Cristo, Cristo é comigo, eu sou com Cristo, e a minha vida agora é maravilhosa. Nós temos carregado Cristo como se fosse um pingente, ou de fato nós temos revelado Cristo, temos encarnado a lei. Então, Deus há de julgar nesta noite. Amém? Deus há de julgar. Temos cumprido o nosso chamado? Para o que nós fomos chamados? Eu fui chamado por apóstolo no reino de Deus, com uma visão mega da parte do Senhor, edificar algo nessa terra para a glória dele. Amém? Não somente no Brasil, mas nas nações, e etc. Esse é o chamado. Para isso Deus me chamou. Mas alguns Deus chamou para ser mãe, como chamou Maria. Outros Deus chamou para socorrer, como chamou José de Arimateia. Chamou também Nicodemos. Chamou também as mulheres, né? Joana, Maria Madalena. Qual é o chamado? Temos cumprido esse chamado, cumprido o propósito e o chamado? Ou não, eu quero fazer aquilo que eu acho, aquilo que eu desejo, negando o motivo para aquilo que Deus nos chamou. Deus há de nos julgar essa noite. Deus há de nos julgar. É uma visitação poderosa. Ah, mas Deus já habita. Habita sim. Deus habita dentro de todo aquele que crê. Mas de tempos em tempos o Senhor visita. O Senhor visita. Não se preocupe, é tempo de renovar a aliança com o Senhor. Ok? E aqueles que não se apresentarem diante do Senhor nesta festa, Pentecostes, estes infelizmente serão reprovados, não transicionarão, ficarão retidos no tempo. Ok? Porque Pentecostes fala de transição de tempo. Entrada na colheita espiritual, na promessa do Pai, no poder do Pai, na esfera de ouvir com clareza a voz de Deus. Ok? Então aqueles que não forem aprovados ficarão retidos. Mas os que forem aprovados, esses seguirão rumo às promessas do Pai, rumo àquilo que Ele está liberando, rumo àquilo que Ele já liberou onde? No Espírito. Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Oh, meu Deus do céu! Então, as bênçãos são espirituais, estão em Cristo Jesus. Como trazer para cá? Através desses portais espirituais, estas festas bíblicas, observando e realizando, cumprindo, obedecendo os princípios que estas festas trazem. Amém? Glória a Deus. Então é tempo de tudo isso, no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Poxa, é a primeira vez que estou a ouvir sobre isso. Meu Deus. Existem muitos homens e mulheres de Deus, apóstolos, profetas, pastores, bispos, que estão a falar de todas estas coisas. Amém? Busque se informar para não perder nada daquilo que Deus está fazendo. Nós estamos caminhando para o fim. Para o fim. A pergunta é, nós estamos sendo colaboradores do plano de Deus
ou estamos atrapalhando o plano de Deus? Por quê? Porque aquilo que Deus te chamou para você fazer, você deve fazer. Pessoas estão esperando que você faça. Por quê? Porque o seu chamado está conectado a pessoas. Deus não faz nada por necessidade, sempre por um propósito. Olha só que propósito lindo. Eu estou aqui gravando essa live bônus ao vivo. Olha quantas pessoas abençoadas foram conectadas. Se eu não tivesse posicionado no meu chamado, você estaria ouvindo o que você está ouvindo? Você estaria sendo alertado, alertada do que você está sendo alertado e alertada hoje? De igual modo, se você não se alinhar ao chamado de Deus para a sua vida, pessoas deixarão de ser abençoadas, pessoas deixarão de ser ativadas, de serem curadas, de serem libertas, nações deixarão de ser impactadas. Oh Senhor, que o Senhor nos ajude no nome de Jesus. Esta é uma noite de aliança, renovo de aliança para aqueles que estavam em corrupção, mesmo por ignorância, e confirmação de aliança, aqueles que estão atentos às movimentações do Espírito, das estações e temporadas espirituais, no poderoso nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados, compreendam aquilo que o Senhor está a falar. Não deixe de celebrar Pentecostes. Pentecostes é celebração, sim, é alegria, glória a Deus, mas também é julgamento, é juízo, ok? Então, a alegria vem a partir do alinhamento daquilo que Deus está requerendo. Deus quer que nós ouçamos e obedeçamos a sua voz, a sua palavra. Deus quer que nós andemos aliançados com Ele. Aliançados. O inimigo continuamente quer nos roubar dessa aliança, quer corromper essa aliança. Veja, por causa da demora, o inimigo conseguiu fazer com que o povo corrompesse. Para o povo parecia que estava a demorar. Para Deus não, nem para Moisés. Se o povo não tivesse rejeitado ao Senhor, dizendo, não Moisés, vai lá, terceirizado, não terceirize, querido. Não terceirize, apóstolo. O meu pastor, o meu apóstolo, o meu pai espiritual, meu líder, ele não entende essas coisas, eu não sei, entendeu? Busque no nome de Jesus, o Rei da Glória. Busque, se você tem um líder que entende isso, se posicione e obedeça. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus, porque você tem toda a facilidade, amém? Tem toda a facilidade para poder realizar tudo isso. Andar em obediência ao Senhor. Isso não é judaísmo, tá? Isso é princípio. Isso é princípio espiritual para acessar acessar as coisas do Espírito, as coisas do reino de Deus. A questão é que nós queremos acessar a vida do Espírito, acessar o fluxo do Espírito, as regiões celestiais, a consciência, né, de quem nós somos, de forma natural. É impossível. É impossível. 1 Coríntios 2, devemos comportar as coisas espirituais com as espirituais. Questão que carnais, almáticos, nós queremos realizar as coisas do Espírito. É impossível. É impossível. Chega. Está na hora de transicionarmos. Deixarmos a vida da alma para trás e andarmos na vida do Espírito. Porque a vida é espiritual. O reino é espiritual. Deus é Espírito. Jesus é Espírito. O Espírito de Deus é Espírito. A luta é espiritual. Os nossos inimigos são espirituais. Dinheiro é espiritual. Ouro, prata, tudo isso é espiritual. Tudo é espiritual. Aleluia. Então, para quê? Por que nós queremos insistir em viver a vida na alma? A vida natural, uma vida guiada pelos sentidos naturais. Está na hora de sermos guiados pelos sentidos do Espírito. No nome do Senhor Jesus. Consciência, comunhão, amém? Interação com o Senhor, na comunhão, na intuição, no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Glória a Deus. Aos que moram em Boa Vista,
estado de Roraima, no Brasil, hoje às 18 horas teremos a Conferência do Espírito, Amor, Fogo e Rendição. Será uma palavra poderosa, liberada ao nosso espírito da parte do Senhor. No nome do Senhor Jesus, nós transicionaremos. Amém? No nome do Senhor Jesus, nós iremos com os olhos do Espírito contemplar a grandeza do Senhor. Nós não teremos medo. Nesta noite o Senhor fará algo incrível. Todos verão e ouvirão o fogo de Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amor, fogo e rendição. Que Deus abençoe sua vida, sua família, neste dia maravilhoso, nesta celebração de Pentecostes, que você e sua casa sejam transicionados no nome do Senhor Jesus Cristo e acessem tudo que o Pai tem para vós, tudo que o Pai, no seu plano que é perfeito, já liberou para vós, toda abundância, toda riqueza, toda prosperidade, amém? Toda saúde física, emocional, no nome de Jesus, todo matrimônio bem consolidado, família bem estabelecida, no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Dons, unção, autoridade, amém? O impulsionamento do seu chamado, do vosso chamado, no poderoso nome, o nome de Jesus. Que bênção hoje, amanhã e sempre. Nós estamos a encerrar essa temporada de lives. Não teremos mais lives, pelo menos por hora, às 13 horas, não haverão mais, tá? Essa foi a bônus. Mas assim que o Pai liberar outros projetos, eu virei comunicando a vós no nome de Jesus, o Rei da Glória. Não nos segue? Passe a nos seguir aqui no Instagram, @MatheusPontes _oficial. Lá no YouTube também, @PegChurch. Tudo o que o Senhor está nos entregando, nós estamos a entregar por estes veículos, amém? Nos siga também lá aqui no Instagram, @PegChurch, o Instagram da nossa família espiritual. Que Deus abençoe grandemente. Tchau, tchau.